Mulheres da América Latina. Arteiras e arteiros, vocês vão me pedir, vocês vão me dar licença aqui, mas eu precisamos falar sobre essa artista que não nasceu na América Latina, mas que desenvolveu toda a sua primorosidade artística aqui. Estamos falando de Remedios Varo. Remedios Varo, Maria de los Remedios Varo, nasce com esse nome com a promessa de que seria o remédio para trazer alegria para aquela família que acabava de passar por um luto. Mas, na verdade, esse nome acabou sendo um remédio para a própria Remedios Varo mesmo, não é? Então, ela nasce numa cidadezinha no interior da Espanha, no dia 16 de dezembro de 1908. É uma das raras artistas em que a gente tem a data precisa e completa. Então, Remedios Varo, ela nasce e ela começa já desde muito cedo a se envolver com arte. Tanto que ela é uma das primeiras mulheres a entrar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. E então, na década de 30, ela começa a se afinizar com o grupo surrealista que se formava, com André Breton e companhia. Aqui nós temos um registro muito claro dessa entrada dela no movimento surrealista. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nas nossas pílulas arteiras dessa semana, sobre esse paradoxo surrealista e do grupo de mulheres dentro do surrealismo. Vamos falar sobre isso. Pois então ela entra, faz parte desse grupo, e então em 1935 ela produz essa obra, que é uma obra extremamente instigante para a gente. Então nós temos essa obra chamada Ojos sobre la Mesa, que não é bem uma mesa. Se a gente olhar a imagem, parece uma tábua suspensa no ar. Temos ali ainda um toque de academicismo com uma intencionalidade de perspectiva que é quebrada por essa tábua. Então o nosso olhar já gera ali um certo conflito. E em cima dessa tábua nós temos um óculos que tem cílios e dois olhos olhando para o óculos. É interessante porque a academia, ela nos ensina a ver, mas nos ensina a ver com os olhos da academia. Então, muito provavelmente, esse óculos é como se ele fosse o olhar da academia. Então ela tira o óculos e olha para a academia e começa a olhar a própria arte com os seus olhos. Em 1935, que Remedios Varo se afiniza um pouco ali com um grupo de surrealistas, de André Breton e companhia. Claro que essa afinidade ela não é totalmente, né? Assim, as mulheres se inserem nesse grupo, mas, desculpa gente, são as pílulas arteiras dessa semana, já estou confundindo aqui na minha cabeça. E então Remedios Varo, após essa entrada no grupo de surrealistas, ela é convidada a fazer uma exposição no México no início da década de 40. E então ela se encanta com o México e vai morar no México. E é a partir daí que a sua obra começa a ganhar uma potência, uma força e uma identidade muito interessante. Percebemos dentro de toda a obra de Remedios Varo essa presença muito potente do feminino, uma presença de formas representadas longilíneas, linhas esticadas muito assim para cima, né? Uma tensão muito forte puxando todas as formas para cima, e
toda essa realidade, esse mundo onírico em que ela vivia. Em 1943, nós já começamos a perceber ali o início de uma potência criativa, de uma identidade que foi se construir a partir do momento em que ela começa a morar no México. É interessante que ela não vai deixar as técnicas academicistas, pelo contrário, ela vai se utilizar dessas técnicas de uma forma extremamente ousada e criativa. Então, Remedios Varo traz para a gente essa obra de 1943, chamada Paisaje Centauro Torre. Essa obra tem vários elementos ali muito interessantes. Primeiro, ela constrói duas torres, que não sabemos exatamente se estão interligadas ou não, mas essas torres, elas apresentam pontos de fuga, elas apresentam uma perspectiva ali que nos incita a acreditar que são portais para algum lugar. E uma dessas torres tem uma máquina, como Remedios Varo se utiliza de muitas máquinas estranhas, assim, interessantes, uns seres brancos longilíneos que parecem manipular essa máquina de alguma forma. E ao lado dessa torre, um centauro. E coloca esse centauro numa forma até de um certo destaque dentro dessa pintura. E é interessante a gente pensar no centauro, porque o centauro ele é a representação desse equilíbrio entre o instinto e a racionalidade. Percebemos também nessa imagem uma linha do horizonte muito bem marcada. Ela está um pouco diagonalizada. Essas torres, elas possuem uma ideia de pontos de fuga, tudo dentro da realidade, presente no imaginário, nesse onírico em que ela representa, está em constante movimento. E todo esse movimento é um movimento dentro dela mesma. Em cada pintura nós percebemos um pedacinho desse mundo onírico de Remedios Varo. Então eu deixo para vocês mais uma artista fenomenal, pedindo licença para trazer essa que é extremamente importante para a nossa história. Apesar de não ser de América Latina, ela fez muito bem o seu papel e criou a sua identidade aqui. Então, eu deixo meu abraço, seguimos juntos.